Bom dia. Eu gostava de agradecer em primeiro lugar ao Padre Joaquim por me ter convidado a estar aqui hoje no meio da Universidade Católica Portuguesa e considerar que para mim foi um desafio, já há algum tempo que não me dedicava à semiologia nem à hermenêutica de espaço religioso e pronto, saiu um texto. Este texto foi escrito por mim, mas teria que dizer isto. Também foi um texto de partilha com o meu grande amigo e mestre e antigo professor Frei João de Coelho Dias, em que, ao colocar-nos neste desafio, aproveitei também para visitar um amigo no mosteiro e passar uns dias e discutirmos novamente o que é o sagrado e o que é a arquitetura do sagrado e o que é que estamos a fazer por aqui. O Geraldo dizia com muita ironia: aqueles gajos em Braga estão a fazer coisas giras, não é? Pronto, muito admirado, não é? E pronto, eu vou falar um pouco sobre isso. Não vou ter um discurso tão radical como o do Paulo. Serei mais contido, talvez, pela influência do Dom Geraldo, do amigo Geraldo Coelho Dias. Mas pronto, vamos ver. Obrigado a todos. O texto que eu apresentei divide-se em dois. Eu tinha pensado em dividir este texto, este pequeno ensaio, em três momentos, que era do princípio, depois do cânon e da celebração. No fundo, é o ritual da missa. Eu estava a escrever isto e estava com um pequeno códice do século XVIII ou XVII na mão e ia lendo e ia pensando. E o desafio é enorme. É enorme porque também é um imenso prazer estar a pensar e a escrever sobre uma obra de arquitetura de um antigo aluno meu. Aliás, 2 antigos alunos e 2 amigos e 2 colegas também, do Sr. das Fontes. Foram 2 grandes alunos e também 2 grandes amigos, não é? E isto também é um desafio, quer dizer, esta coisa mexe um bocadinho. A primeira parte tem a ver com o seguinte, tem a ver com a questão da arquitetura, não é? Estamos a falar de 2 capelas, não é? Mas essencialmente uma capela, a arquitetura está lá dentro. E antes de nos centrarmos no objeto, nas 2 capelas, é importante falar um bocadinho sobre este princípio. A arquitetura desde os tempos modernos, que tinha como principal objetivo dar um sentido poético e inspirador às formas arquitetónicas e espaciais, de forma a potenciar uma unidade de espaço e de tempo coerente e ordenado segundo novos valores e novos princípios. Contudo, se o objeto arquitetónico adquire e incorpora essa unidade no seu interior, logo se revela desligado do mundo que o rodeia. Um mundo que, pela sua natureza, se apresenta de forma incompleto e desordenado. No fundo, o Paulo tocou nesses aspectos, nestas coordenadas desta relação entre o interior e o exterior. É nesta dialética das relações contrastantes que se vai produzir uma estética da unidade que se afirma pelo seu sublime, mas que de certa forma se divorcia da sua relação com o espaço exterior. Aqui é importante o que ouvimos, que é esta relação de voltarmos a esse espaço do vazio, não é? O Oderling tem um poema fantástico sobre o habitar no vazio, não é? Eu penso que é preciso... estes 2 projetos, acima de tudo da capela no seminário menor, não é? Aqui, sim. Neste espaço, digamos, é de um primitivismo assustador. E isto digamos, é um ato de... Eu não digo de coragem, mas acho que é um ato de consagração. E aqui discordo um bocadinho da parte final do Paulo, ou pelo menos uma visão um bocadinho diferente. Eu penso que é, digamos, um retorno à ressacralização do espaço litúrgico ou eclesial. E penso que isso deve-nos pôr todos a refletir sobre isso. Le Corbusier procurava assim afirmar uma arquitetura moderna que fosse capaz de se libertar do plano rígido, da planta, e se projetasse numa liberdade de movimentos que procura na perfeição da forma
a libertação do tempo histórico. Nos anos 50, reclamava-se de novo retorno da arquitetura em si mesma, despojada das alienações sociais das décadas anteriores. Se a tese do movimento moderno se baseava no princípio da destruição da história, a proposta Post afirmava a crença e a adesão ao histórico, numa clara preocupação de incorporar os valores estéticos nos projetos e, desta forma, enfatizavam também o fragmento e faziam também destes elementos arquitetónicos uma espécie de passado de código narrativo, ficcional, cujos princípios compositivos protagonizavam a essência arquitetónica. Estas arquiteturas de fragmento, assumidas e protagonizadas de maneira eloquente pelos arquitetos norte-americanos, introduzem nas suas experiências formais a paródia estilística, a distorção formal, o pastiche contextual de uma inspiração historicista. Fazendo da ambiguidade compositiva, da heterogeneidade do signo e da diferenciação da forma, uma proposta de valores arquitetónicos em que a representação espacial se reduz a um conjunto de imagens que reproduzem versões caricaturais dos anos anteriores. Aqui penso que a primeira intervenção faz esta mediação, não é? Entre estes dois mundos. Um mundo, digamos, muito expressivo, não é? E muito pouco limitado, e um mundo mais tradicional, mais limitado, mais cerrado. Estamos perante uma arquitetura da falsificação da imagem, mediante o recurso a formas ligadas a uma memória do passado, uma espécie de topos, digamos, imagético, onde a nostalgia do passado e a reconstrução de narrativas ficcionadas é modelo inspirador para a construção destas arquiteturas do fragmento que têm a sua origem numa estética da perversão, ao negar o presente sem se preocuparem com o futuro e desta forma legitimar uma sintaxe artificial, isto é, o passado histórico, para o uso exclusivo do consumo. E, no fundo, é um pouco esta imagem, se este Deus é o meu ou se é o outro, não é? Esta criação de estereótipos, de imagens redutoras, ou de falsas imagens, se quisermos. Hoje, o projeto em arquitetura manifesta-se integrado como um fenómeno redutor de objetos nos espaços da cultura. Na realidade, hoje, a arquitetura do Star System preocupa-se imenso com uma espécie de arquitetura, digamos, em que o objeto arquitetónico perde a dimensão do lugar, perde a dimensão do sítio, e é uma coisa que anda por aí, não é? É uma coisa que, digamos, perde a sua essência original, que é exatamente o topos, não é? Essa dimensão de lugar. Isso é preocupante porque começamos a entrar numa arquitetura, digamos, standard, numa arquitetura repetitiva, numa arquitetura que perde a poética, que perde o sublime e que perde, acima de tudo, a incorporação de valores fraturantes e de vanguarda, não é? Eu penso que aqui, nestas duas capelas, nós temos exatamente o contrário desta crítica que eu faço. É, digamos, um passo, talvez. Eu vim cá com um dos grandes arquitetos, e um grande arquiteto dizia isto: estivemos perante a arquitetura. Nós pensávamos que a arquitetura tinha morrido. Eu deixei de dar aulas na arquitetura porque já não fazia sentido, não é? Andávamos a fazer uma arquitetura sistemática, redutora, estupidamente igual. E aqui os Sergeiras Fontes deram-nos essa alegria, não é? Essa aleluia, se quiserem. Hoje o projeto em arquitetura manifesta-se, portanto, integrado como um fenómeno reprodutor de objetos nos espaços da cultura. Desta forma inscreve-se também nos processos emergentes da sociedade da informação globalizada e mercantilizada. Enquanto a arquitetura moderna abolui o ornamento de forma a remetê-la para um absoluto mutismo, a arquitetura post faz a celebração das arquiteturas miméticas, expressivas e comunicantes, com fortes analogias com a ficção da narrativa histórica.
Aliás, sobre esta problemática, Arnaldo de Pinho refere que numa cultura da funcionalidade, como a que vivemos, os que sonham fazem figura de eternos marginais e os que sonham com igrejas, talvez ainda mais. As igrejas também caíram, não raro numa funcionalidade abstrata e sem identidade, separando o culto e cultura, sinal sagrado e referente material, símbolo como totalidade integradora e parte mais ou menos discrepante. Quando olhamos para as duas obras de arquitetura aqui projetadas pelos Sergeiras Fontes, arquitetos, e Asbjørn Andersen, ficamos com a nítida impressão de que estamos num universo arquitetural que marca um sentido de mudança e de transgressão conceptual, introduzindo uma nova forma poética que rompe com os códigos que vinham do modernismo, do pós-modernismo ou de um certo neoplasticismo. Já não estamos na apologia de uma arquitetura moderna ou pós-moderna, tout court, mas perante a afirmação de uma arquitetura contemporânea, de grande sensibilidade poética, como celebra os materiais na incorporação da forma, como organiza os volumes e desenha os espaços do vazio e do silêncio em ambientes espaços ambientais, também em função de uma espécie de hierofania espacial. E aqui eu acho que voltamos um pouco, não à profanação do religioso, mas a uma sacralização do espaço religioso. E um corte com o mundo exterior. Se conhecerem a igreja de Cisa Vieira faz uma obra de arte, sem dúvida, é uma obra fantástica, mas Cisa trabalha exatamente naquilo que falava o Paulo, num espaço de liminaridade extremamente provocante e extremamente fraturante. E porquê? Porque o Cisa sacraliza, quase que sacraliza o interior. As aberturas ao exterior são extremamente provocantes. E o Cisa faz isso conscientemente. O Cisa quer desacralizar o espaço religioso, o espaço da liturgia, o espaço da celebração. Nas capelas que vamos ver, os arquitetos fazem exatamente o oposto. Evitam esse espaço profano do exterior, caminham em direção a esse primitivismo do vazio e fazem uma ressacralização do interior. E o interior torna-se exatamente esse espaço de mediação, esse espaço hierofânico fortíssimo. Isto sim, é uma novidade e é também extremamente fraturante. Estes dois projetos, enquanto obra pensada e construída em função de uma poeticidade do viver espiritual em comunidade, são um contributo para a renovação das igrejas, dos ambientes de oração e dos lugares de culto. Estamos perante a construção de lugares e de espaços religiosos onde é possível habitar poeticamente e, dessa forma, aceder a um plano de transcendente imanente capaz de recriar uma dinâmica para o alto, projetada na altura da nave, símbolo da claridade e da iluminação espiritual. Um espaço que evoca o rito e que nos leva a aceder também a esse lugar do sacrifício. É na experiência do nosso modo de ser e também no modo de perceber que a relação entre espaço e rito se aprofunda numa procura da vivência espiritual no interior das duas capelas, diferentes em escala e em forma, mas tão próximas em corpo e espírito, em ordem e organização, em unidade e contemplação. Estamos perante um lugar que ordena todas as coisas, que dá sentido ao mundo. Um lugar onde os homens e as divindades conquistam a sua transparência e a sua mundividência. A partir desta relação essencial entre macrocosmos e microcosmos, tão imanente no projeto de arquitetura, que estabelece uma relação de reunificação dos espaços e a sua organização como a ação microscópica de um Deus, homem. O espaço do culto aqui projetado é sem dúvida diferenciado pela escala e pela forma, mas também pela ritualização litúrgica do espaço, estabelecendo desta forma relações complexas entre as verticalidades da luz, em estado de repouso, e as transparências da liminaridade,
a partir da horizontalidade das lâminas de madeira que permitem essa dupla relação ou jogo performativo entre o alto e o baixo, o dentro e o fora, o divino e o humano, o transcendente e o imanente. O interior da nave, suspensa no seu estado material concreto, transporta-nos a todos para uma dimensão interativa entre mundos que são essenciais à percepção ordenada do cosmos numa espécie de unificação do real. Um espaço delimitado pelas geometrias da verticalidade e do silêncio, pela luz que rasga a parede e cai docemente no chão, a epifania do divino revelado. Uma luz de mármore corta a nave na verticalidade, celebrando a hierofania que delimita este espaço e o consagra como lugar de oração a uma dimensão sacral. O sagrado é desta forma percebido como separado, distinto, estendendo-se pelo espaço e, ao mesmo tempo, encerrado no espaço. As duas capelas, na sua idiosincrasia construtiva, remetem-nos para um plano de manifestação do sagrado, onde é possível identificar esse significado ritual a partir de uma percepção fenomenológica das topologias da celebração do mistério cristão, rumo à organização ritual. Este mistério de Cristo, que se encontra ligado ao pão e ao vinho, à palavra e ao gesto, à mimesis e à poiesis histórico ao ritual, é nesta liminaridade da Quaresma que se cruzam a grande capela do Seminário Maior, a Capela da Imaculada, e a pequena capela Árvore da Vida no Seminário Maior. Enquanto símbolos ligantes do universo a uma ordem cósmica que estabelece uma relação vertical com o divino e o terrestre, com o visível, o invisível e a contemplação, com o caos e a ordem. As duas capelas, com plantas diferenciadas, uma retangular e a outra em elipse, permite-nos pensar o espaço religioso na sua diferenciação e idiosincrasia construtiva. E estamos perante dois invólucros, de um lado, e passo a citar, uma vasta nave, estreitada por uma outra, suspensa e fixa naquela, para melhor a sustentar nos seus arcobotantes. Do outro lado, uma pequena concha em madeira, em repouso no interior de um vasto paralelepípedo de pedra escura. Uma construída em edifício eclesial, que é simultaneamente invólucro, criado e agente criador de reunião, que agrega no interior da sua planta uma espécie de axis mundi, mais ou menos fechado ao exterior, estabelecendo conexões verticais e horizontais com o exterior, mas sem desacralizar o espaço interior da hierofania. Estamos perante a metáfora da unidade e da interioridade do espaço sacral. A sacralização da experiência sensível é também consequência linear da ruptura com o espaço exterior. Assim, é através de um movimento ascensional que o interior tem acesso ao mundo exterior, visível na folha de mármore, nas entradas difusas da luz natural pelas paredes laterais. O espaço interior assume um caráter referencial na medida em que ele deve ser capaz de indicar, isto é, de elevar para o alto, de se afastar do mundo da banalidade, para fazer pensar naquele imaginário religioso que é expresso através da relação entre a transcendência e a imanência. Todo o espaço é pensado e construído em função de uma topografia do sagrado, onde corpo e luz evocam essa viagem através do tempo, que nas palavras de Rimbaud nos remete para essa nostalgia do paraíso perdido, quando nos questiona dizendo que a vida está em outra parte, está noutro lugar. Todo o espaço sagrado é a evocação do paraíso perdido, onde recordar é reencontrar essa luz divina e clara de um tempo primordial, expresso na metáfora do bosque, que serve de entrada numa das capelas. Estamos também perante a construção de um objeto atuante, isto é, de um espaço que se organiza pela ação, pelo gesto, pela palavra, em função de uma celebração que envolve todos os seus participantes. O espaço litúrgico assume aqui um significado e uma simbologia própria, a partir de um sistema de sinais pelos quais comunicamos e realizamos ações que organizam o nosso mundo sobre a natureza do espaço.
Merleau-Ponty considera que o espaço não é só um lugar real ou lógico no qual dispomos as coisas, mais ou menos pela qual a disposição das coisas é possível e também ganha sentido. Todavia, o espaço, que no período moderno era visto como perspectiva em lugar fixo, é agora interpretado e visto como consciência pluriprospética. As duas capelas remetem-nos para um espaço de limite, de fronteira, de soleira entre um interior sagrado e um exterior profano. Eugênio Trias considera que a arquitetura e a música se situam no limite entre a natureza e a cultura, entre a matéria e a forma, ou entre o pré-linguístico e o logos. Elaborando e dando forma a esse interstício fronteiriço, diz ele, trabalham na fronteira e dão sentido a essa fronteira, determinando essa dimensão do topos que se despreende do meio ambiente. Ambas dão forma espacial e temporal ao ambiente, ao mundo que nos cerca e rodeia, e que, com rigor, se deve chamar de limite. O ambiente é o limite, dentro do qual se coloca um ser vivo que o habita. Habitar, diz ele, é viver com e dentro desse limite que atua sobre o habitante. Uma diversidade de códigos. Mas antes, o Trias é um grande filósofo, infelizmente já nos deixou, e também era um colega. Tive o prazer de conhecer e de partilhar algumas destas preocupações. Na realidade, nós abandonamos a fronteira, nós deixamos de viver no limite. Estes espaços que vamos ver, estas duas capelas, são capelas do limite, são capelas exatamente do transcendente. E nesse sentido, são capelas também, são uma espécie de soleira. Eu não posso esquecer quando vim cá e o padre Joaquim nos facilitou e nos possibilitou, aliás, o poder viver essa espiritualidade, pelo menos numa das capelas, e sente-se exatamente essa soleira. São dois espaços que nos remetem para esse mundo da soleira. É fantástico essa mediação. Uma diversidade de códigos e de símbolos marcam o espaço e dão sentido poético ou religioso à estátua de Nossa Senhora da Humildade, sentada com a coroa na mão, na primeira fila de assentos dispostos na nave. E aqui entramos exatamente naquilo que o Paulo falava, nesse espaço de mediação performativo, nesse espaço, digamos, estético, de figuração, quase no limite do pecado da imagem. O altar, constituído por uma grande pedra de granito horizontal, perpendicular à verticalidade do mármore e da luz, os assentos, colocados de lado, desenham uma espécie de cor diante do altar. O altar aparece-nos como parte integrante da Assembleia, a construção de um espaço sagrado, de um templo, sendo obra de imanência, reflete e projeta-se como a habitação da eternidade. E termino. A luz nas duas capelas é, sem dúvida, um dos elementos que melhor traduz o tempo da espiritualidade, da renovação, da liturgia, da comunhão e da celebração de um Deus do tempo. A mesma luz que nos guia para além dessa matéria corpórea, que nos conduz para além dos limites de uma peregrinação no tempo, num tempo diluído, fluido. A luz que traspassa a folha de mármore ou a luz fluida e limpa que sai pelas lâminas da madeira clara, que representam essa força cósmica de um Logos que é luz e a luz que é luz pura e luz divina. E termino. Clara micat lux nova verum lumen. Obrigado.